Meus irmãos, boa tarde. Estamos aqui para iniciar mais uma edição do nosso Pão das Três. Esse nosso encontro diário, encontro gostoso, encontro feliz, em que temos oportunidade de estudar a palavra de Deus, rever-nos, assim desse jeito, mas rever-nos, lembrar da nossa convivência, nossa amizade, nosso respeito, nossa busca pela palavra de Deus, pelo aprimoramento e desenvolvimento da nossa fé em Cristo Jesus. Assim, bem-vindos todos os queridos irmãos da nossa igreja, IBVB, de outras igrejas, de São Paulo, de outros estados, temos pessoas acompanhando, amigos, familiares, no Brasil e no mundo, olha só. Em alguns outros países temos pessoas conhecidas e pessoas desconhecidas que já encontramos também, acompanhando o nosso encontro, os nossos estudos. Queridos irmãos, Deus abençoe a todos nós nesses minutos que estaremos juntos, com a palavra de Deus aberta, os nossos corações abertos também, a nossa mente e os nossos olhos muito bem ligados na palavra de Deus para observá-la, conhecê-la melhor, na medida do possível, aprofundar-nos nela. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos orar nesse instante, agradecendo a Deus por esse dia, por essa tarde, por esse momento em especial, pelo nosso encontro, em mais uma edição do nosso Pão das Três. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, nosso amado Pai, nós te louvamos, Senhor, com os nossos corações agradecidos por mais um dia e por mais um dia de sustento, um dia em que as nossas provisões nos foram dadas por Ti, asseguradas por Ti, um dia de paz em Cristo Jesus, e pela rica oportunidade que temos agora desse encontro de rever-nos, nós, os Teus filhos, como igreja, superando assim as dificuldades, o distanciamento, as lutas. Mas te louvamos, Pai, de todo o nosso coração e tentamos superar os sentimentos de tristeza, de ausências, preenchendo o nosso coração com a Tua bendita palavra. Querido Deus, ajude-nos, pelo ministério do Teu Santo Espírito, a intensificarmos a nossa comunhão contigo, a nossa convivência que seja mais estreita com a Tua santa palavra. Dirija-nos, ó Deus, e abençoe-nos. Nós te pedimos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Bem, meus irmãos, nós estamos estudando o livro de Apocalipse e estamos no capítulo 9, em que as trombetas, as 7 trombetas, os 7 anjos, nós já estudamos as 4 primeiras trombetas e hoje nós vamos estudar a 5ª, gostaria de estudar a 6ª também, mas dificilmente chegaremos lá. E na medida em que esse estudo se intensifica e aparentemente, os nossos olhos contemplam aqui o medo, o terror que toma conta ou tomará conta da terra e das pessoas num devido momento, senti o desejo de cantar, porque aí lembrei da segurança que temos em Cristo Jesus. Sim, estamos seguros, absolutamente seguros em Cristo Jesus. E aí eu pensei no hino do HCC,
é o 409, 409. É um hino que eu já cantei muito no passado, uma espécie de cântico, ele é bem curtinho, avulso, mas ele faz parte do nosso HCC. Sei que Jesus vai por onde eu andar, vem, meu Jesus, me guiar. Que mais segurança podemos ter do que essa garantida pela presença de Cristo Jesus? E Ele, Cristo Jesus, nos preenche todas as necessidades. Não há vazio em nós, quando de fato nós temos a presença de Cristo em nós e temos essa consciência e vivemos isso, né? Os nossos sofrimentos, em alguns momentos, são exatamente porque nós nos esquecemos disso, né? Às vezes a gente se deixa levar pelos problemas e aí a gente acaba de que Cristo está conosco e com Ele os vazios desaparecem e os problemas diminuem também. Olá, meu amigo pastor Jael, eu, Ailton e Amanda. Oh, Deus abençoe vocês, viu? Prazer em tê-los conosco, nossos colegas de seminário Bispar. Deus abençoe a todos os irmãos e vamos cantar juntos, porque todos temos essa mesma experiência de segurança em Cristo Jesus, né? Sei que Jesus vai por onde eu andar. Se você não conhece ainda, então vamos fazer o seguinte, a gente canta duas vezes, né? Ele é curtinho, primeira vez eu canto, mas quem souber já canta. Quem não souber canta também, porque no tipo de reunião que nós temos, ninguém atrapalha ninguém, né? Cada um canta em sua própria casa. Sei que Jesus vai por onde eu andar, vem meu Jesus me guiar. Sobre as montanhas, na terra e no mar, sempre comigo Ele está. E quando no vale da dor eu passar, comigo Ele está, sim, eu sei, sei que Jesus vai por onde eu andar, vem meu Jesus me guiar. Aprendeu? Deu para cantar? Outra vez rapidinho, né? Sei que Jesus vai por onde eu andar, vem meu Jesus me guiar. Sobre as montanhas, na terra e no mar, sempre comigo Ele está. E quando no vale de dor eu passar, comigo Ele está, sim, eu sei, sei que Jesus vai por onde eu andar, vem meu Jesus me guiar. Muito bem. Espero que você tenha cantado também, você já sabia.
cantou aí conosco, se não, aprendeu mais um hino aí para o seu repertório. Bem, meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 9. O capítulo 9 trata da quinta e da sexta trombetas, né? Mas como o nosso tempo não é muito longo, o nosso tempo é curto, é só uma horinha, no máximo, né? A gente termina entre 40 e uma hora, entre 40 minutos e uma hora. A quinta trombeta, que é o primeiro ai, vocês se lembram? Nós estudamos na abertura do sétimo selo, e aí a abertura do sétimo selo desencadeia, né, esta nova revelação de 7 trombetas. As primeiras nós já lemos e terminamos o capítulo 8 com um anjo a voar pelo meio do céu, é o versículo 13 do capítulo 8, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra por causa das outras vozes das trombetas, dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Então, 4 anjos já haviam tocado as suas trombetas, e ao som da trombeta, né, que é uma espécie de anúncio dos juízos de Deus, então, depois de cada uma dessas trombetas, algumas expressões de juízo de Deus vieram, e os 4 primeiros incidiram especialmente sobre algumas estruturas, as estruturas naturais da natureza. Então, foram acontecimentos da ira e do juízo de Deus sobre a terra, sobre o mar, sobre os rios e sobre os ares, né? Qualquer dificuldade, uma leitura de novo do capítulo 8 aí vai lembrá-los disso. E logo em seguida apareceu esse anjo nos ares, né, falando em voz alta, anunciando e lamentando a sorte dos que habitam na terra, porque 3 anjos tocariam, e essas expressões do juízo de Deus são aqui anunciadas com um ai, que é uma palavra de pesar, de lamentação, e ao mesmo tempo um lembrete de que as coisas que vêm por aí não são muito boas, são duras. Então, os juízos de Deus são duros. Muitos estudiosos hoje em dia querem atenuar os juízos de Deus, achando que Deus não mandaria jamais e não permitiria jamais o sofrimento da dor física, né? Como nós vamos encontrar aqui nessa quinta trombeta. Mas não se deve esquecer que João, o apóstolo João, né, o nosso ancião, ele não atenua as coisas, ele fala de sofrimento físico. Então vamos à leitura e em seguida alguns comentários. Vamos lá. Apocalipse 9, de 1 a 12. E o 5º anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem.
e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. E desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem, e tinham cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leão, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham cauda semelhante à dos escorpiões, e aguilhão na cauda. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. Aqui o terror, o medo, a angústia são descritos em linguagem forte. E precisa ser. Estamos tratando do juízo de Deus. Estamos tratando de uma intervenção divina. Mas antes de pensarmos nesse terror, nos personagens dessa passagem, eu os convido a lembrar de algo muito importante. Essas leituras devem ser feitas por nós, mas a nossa mente deve sempre contemplar, não importa a parte do texto em que nós estejamos no Apocalipse. Se é o diabo, alguns dos seus anjos subalternos, executando o juízo e destruindo coisas, e em alguns momentos pessoas também. A nossa lembrança como crente é sempre a lembrança do que nós vimos no capítulo 5. O trono de Deus. E Deus assentado no seu trono, ladeado por 24 anciãos que o adoravam sempre, sempre, sempre. 4 animais que igualmente o adoravam, incansavelmente, dia e noite, direto. Um altar de ouro com 4 pontas. Anjos que, em momentos especiais, apareciam ali diante de Deus, ora com a espada, ora apareciam anjos com trombetas, e aguardavam em silêncio obediente a ordem dada por Deus para as execuções das tarefas. Ora, meus irmãos, Deus controla tudo. Então, não há, por mais forte que sejam as palavras dessas narrativas, não há o que temer. Deus, do seu trono, ele controla as ações dos anjos, ele controla as ações dos demônios, ele controla as ações de Satanás, ele controla a medida em que cada expressão do seu juízo vai atingir o homem, o que vai fazer e o que não vai fazer. Isto é maravilhoso. O nosso Deus tem o controle de absolutamente
tudo em suas poderosas mãos. Não há o que temer. Por essa visão do trono, por sabermos quem Deus é, e por sabermos também que esses juízos são dirigidos àqueles em que não há o selo de identificação como propriedade de Deus. Mas nós temos porque recebemos, não por nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. A nós bastou-nos confiar, crer, receber Cristo Jesus como nosso Salvador. Então, vamos falar de destruição? Vamos. Mas, com os nossos olhos, corações, nossa alma, nosso espírito, todo o nosso ser, diante do trono daquele que pode tudo, daquele que dirige tudo, daquele que controla tudo, e somente sob sua autoridade, sob sua ordem, as coisas acontecem. Somente sob suas ordens, sejam anjos, sejam demônios em alguns momentos especiais, somente sob as ordens de Deus, ele vai atacar a quem Deus permitir ou a quem Deus enviar. E o texto todo mostra como os filhos de Deus passam ilesos por esse momento de grande dor e de grande destruição. Então, vamos ao texto, né? Vamos fazer algumas considerações, ver até onde a gente vai. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Em Lucas capítulo 10, verso 18, Jesus falava, ele diz esse versículo: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, uma estrela. Olha aqui, o quinto anjo tocou e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E ele vai abrir esse poço, né? Quem será esse? Satanás, o próprio Satanás, ou algum subalterno. Ele recebe a chave do poço do abismo. Mas isso é interessante, né? Ele recebe a chave do poço e do abismo. Ora, ele recebe nesse momento. E se ele recebe a chave do poço e do abismo, é porque a chave não lhe pertence. A chave não é dele. Então, mesmo as coisas que Satanás irá fazer, na verdade, cumprindo a ordem de Deus, que o ordena, mas ao mesmo tempo Deus lhe impõe limites. Isto é maravilhoso. Dá para imaginar a ira de Satanás, né? Que em sua ambição acabou sofrendo uma queda muito grande, ele que era um anjo especial de Deus, mas envaideceu-se, pensou ser mais do que poderia ser. Ele não foi criado para ser Deus. Para ser Deus não se pode ser criado. Deus não está sujeito à criação. Por isso, o nosso Deus é incriado, não foi criado. Ele é eterno, de eternidade a eternidade. E tudo aquilo que é criado, como todos os anjos foram, a própria condição de ser criado é um fator limitante, absolutamente limitante. Ninguém pode chegar a ser Deus. Satanás almejou isto, né? E caiu. Então ele agora é controlado ali, né? Em rédeas curtas, pelo próprio Deus. Ele passa a vida inteira lutando contra as coisas boas e belas que Deus faz.
mas tudo que ele faz é controlado por Deus. Há um limite nas ordens que Deus dá ao próprio Satanás, né? Então, foi-lhe dada a chave do poço e do abismo. A chave representa a autoridade que ele recebe para uma determinada atividade, num determinado momento. Mas a gente se lembra que logo no capítulo 1, eu agora não sei qual o versículo, mas no capítulo 1 de Apocalipse, nós já lemos e passamos por ele, em que Jesus Cristo diz assim: eu tenho a chave da morte e do inferno. Quem é que tem a autoridade final, então, sobre o próprio inferno e sobre a morte? Cristo Jesus, o Cordeiro. Este a quem adoramos, né? E que é o tema central como o grande vencedor, o grande vitorioso, Cristo Jesus. Este sim, ele tem. Agora, a chave do poço do abismo é concedida num determinado momento para que Satanás tenha a liberdade e autoridade para executar parte do juízo de Deus, né? Então é o que estamos vendo aqui. No verso 2, abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Se nós nos lembrarmos, né, de que tudo aquilo que a gente já ouviu e já leu sobre Satanás, mas em seu estado original, Lúcifer, anjo de luz, anjo de luz. Agora, com esse reverso, né, de sua vida e de sua natureza e dos seus feitos, aquele que era um anjo de luz, agora ele espalha fumaça, trevas, escuridão. Que mudança, que queda sofreu o anjo por desobedecer, por planejar ser o que Deus não havia planejado para ele. É sempre bom a gente ler essas coisas e pensar na vida da gente, né? Na live passada, nós lembramos aqui de que Deus está no controle de todas as coisas e todas as coisas estão nos seus devidos lugares em obediência a Deus. Então, tudo que foi criado para obediência e para o louvor a Deus deve permanecer assim. Nós também fomos criados para a glória de Deus, não para a nossa. Não almejemos aquilo para o que Deus não nos criou, né? Procuremos compreender, conhecer a vontade de Deus e buscá-la de todo o nosso coração. Agora, eis aqui Satanás, que poderia ser um agente de luz, agora é um agente de trevas, de escuridão. Os seus atos, as suas ações produzem trevas, produzem escuridão, produzem dor nas suas ações. E com a escuridão, né, que a fumaça que sai na hora em que ele abre a tampa do poço, do abismo, saiu uma fumaça, escureceu-se o sol, diz a palavra de Deus aqui, escureceu-se o sol e o ar. E com essa escuridão, o que foi que aconteceu, né? Nós lemos, saíram gafanhotos para a terra. É interessante nós lembrarmos dessa conexão, né, que há entre, pelo menos essa associação, gafanhotos, sinal de pragas, de destruição. E aqui eles aparecem, não são gafanhotos aqueles insetos que nós conhecemos, né? Não são. Aqui ele vai ser descrito um pouquinho mais na frente, mas aqui João trata do que ele é capaz de fazer. Esses gafanhotos recebem poder deste anjo, dessa estrela caída, que recebe o poder da chave e outorga poder
aos gafanhotos, para que eles tenham poder semelhante ao poder que têm os escorpiões da terra. Os escorpiões são venenosos. Eu li alguma coisa acerca de escorpiões e, apesar de causar uma dor tremenda, é dito que poucas pessoas morrem, pouquíssimas pessoas morrem envenenadas por uma picada de escorpião, mas é uma dor terrível. Agora, esses gafanhotos não são também esses gafanhotos que têm o poder destruidor, que tem o veneno do escorpião, não são simples escorpiões também. São seres diabólicos, expressão do exército da destruição, que neste momento recebe o poder para destruir não no sentido de extinguir as coisas, né? A gente leu aqui que eles recebem orientação para não trazer nenhum dano à erva, às árvores, a tudo que é verde. E é impressionante, né? Porque é exatamente isso que o gafanhoto faz. Mas aqui, como expressão do juízo de Deus, ele não vai danificar nenhuma árvore, nem ervas, nem plantas, nada. Eles, nesse momento, não têm autorização para atingir a natureza. Os juízos de Deus sobre a natureza já aconteceram nas 4 primeiras trombetas. Agora Deus coloca na quinta um inseto, né, que naturalmente ele destrói as plantas, mas nesse momento, em execução da justiça de Deus, eles não tocam nas plantas. Eles vão atacar agora os homens. Mas não recebem poder para matar os homens. São 5 meses, que também do que li, é mais ou menos o período de vida de um gafanhoto. E durante 5 meses, que há uma equivalência aí à sua vida, eles vão atormentar os homens que não têm em sua testa o selo de Deus, que não pertencem a Deus. São homens rebeldes, são homens de coração obstinado, são homens que se negam, preferem morrer, perder tudo o que têm, a ceder 1 milímetro sequer da sua posição de incredulidade, de oposição e de rebeldia contra a autoridade de Deus. São homens duros. E durante 5 meses, os gafanhotos vão atormentá-los. Mas não morrerão. Olha só, nós falamos, Deus usa o seu exército, né, para trazer juízo e justiça, né, expressar o juízo de Deus contra a desobediência do homem, mas a ação de Satanás, de anjos caídos, de demônios, né, do diabo, essas ações são controladas por Deus. Eles recebem o poder para atormentar, mas não têm autoridade para matar ninguém. Num período em que os homens, por causa desse sofrimento, até desejarão a morte, né? Nós vamos ver um pouquinho mais à frente, né? Mas então, eles recebem poder e orientação para não causar dano à erva da terra, nem a qualquer verde, nem a árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte.
Agora, quando a gente lê esse texto aqui, a gente acaba lembrando de algumas coisas, né? De dúvidas que se tem sobre a interpretação da Bíblia, porque alguns interpretam que nesse período, né, nesse período de grande sofrimento, ah, os crentes, os remidos, não estarão mais aqui. Eu acredito que ainda estarão aqui. Os gafanhotos que vão trazer grande sofrimento aos homens, eles recebem orientação para atacar os homens que não têm o selo de Deus. E isso significa que o povo está misturado ainda. O povo está na terra. Os gemidos de Deus ainda estão aqui, né? Eu sei que isso é uma questão que, quando a gente vai estudar a arqueologia, é um problema sério, né? As correntes escatológicas, aqueles amilenistas, pré-milenistas, pós-milenistas, dispensacionalistas, é uma coisa muito complicada e, naturalmente, só esses temas aí merecem um tempo de estudo, né? De palestra e tal. Eu sou pré-milenista porque acredito que a igreja será arrebatada e depois nós desceremos com Cristo Jesus para o milênio. Quase sempre os pré-milenistas são também pré-tribulacionistas, mas eu sou um pré-milenista, bom, pelo menos assim, 60%, 70% eu sou pré-milenista, porque há um predomínio, né, dos meus pensamentos que se encaixa com o pré-milenismo. Mas eu não sou pré-tribulacionista. O que vejo num livro como este, quando você estuda escatologia, é Deus preparando o seu povo, a sua igreja, para a grande tribulação. E aí, quando a tribulação chega, a igreja está fora. Então, eu penso que ela vai passar por uma parte, né? Então, existe um grupo pequeno que se enquadra aí no pré-milenista e mesotribulacionista, quer dizer, que entende que a igreja vai passar uma parte da tribulação, metade da tribulação, que são 3 anos e meio, e Deus, Cristo Jesus, então, arrebatará a sua igreja. Eu estou nesse grupo. Na verdade, não tenho assim tanta convicção, mas é o pensamento que mais me aproxima. Ou eu sou mesotribulacionista, ou seria um pré-milenista pós-tribulacionista. Ou a igreja passa por toda a tribulação, ou passa pela metade. Mas, na minha opinião, ela não fica isenta desse período da tribulação. Mas aí é pano para manga, né? E tem muitas possibilidades interpretativas, cada um leia, estude e procure se firmar em sua posição. Mas o que estamos afirmando é que, em função, né, desses detalhes, do sofrimento que os gafanhotos vão impor aos não remidos, eles serão orientados a ferir apenas aqueles que não têm o selo. Se a igreja não estivesse aqui, era assim, vá e ataque todos os homens que estão lá. Mas a orientação é clara. Vocês vão ferir, vão impor sofrimento àqueles que não têm o selo de Deus. Os remidos já foram selados e estão ainda na terra. Mas a gente viu também o Cordeiro de Deus, né, com os remidos lá no Monte Sião, né? Mostrando assim a proteção que nós temos. Não importa o que está acontecendo, o Cordeiro de Deus está conosco e nos protege porque ele deu ordens claras aos escorpiões, aos gafanhotos, para saberem a quem ferir. O verso 6 diz assim: naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Chegará um momento em que os homens terão um ardente desejo de morrer, porque o sofrimento é grande. Agora, isso impressiona não apenas
porque em meio ao sofrimento, e o sofrimento é tão grande que eles desejam morrer, mas o que impressiona é assim, os juízos de Deus, e esse juízo aqui ainda é um juízo parcial, porque é um primeiro ai. Ainda tem 2 na reserva, 2 no gatilho. Mas no final do primeiro ai, né, no verso 12, não aparece essa expressão. Mas no final da 6ª trombeta, e ainda haverá a 7ª, no final da 6ª trombeta, naturalmente nós não vamos falar sobre ela hoje, não tem jeito, já são 3h40, nós vamos encontrar João escrevendo, registrando que, apesar, né, de tudo isso, os homens não se arrependeram. O que significa que quando Deus coloca o seu juízo em ação, o que ele deseja é que os homens acordem de algum modo e vejam como a palavra de Deus é real, como existe de fato salvação para os remidos, e existe perdição, dor e sofrimento para quem não é, mas essa expressão do juízo ainda não é destrutiva, né, em sua totalidade, porque ainda é uma oportunidade dada ao homem para se arrepender. Mas esses homens são tão orgulhosos, duros de coração, que eles preferem aquilo de que passam a vida inteira fugindo que é da morte. O mundo tem medo da morte. Mas esses homens chegarão a um estado de incredulidade e de paixão pelas suas prostituições, pelas suas idolatrias, que diante do morrer, do sofrer ou se converter, eles não se convertem e procuram a morte. Morro, mas não quero. Não há arrependimento no coração deles. E eles procurarão a morte. Mas nisso também Deus tem o controle e a morte fugirá deles. Porque Deus também tem o controle da morte. Há pouco nós falamos aqui, Jesus em Lucas, ele diz que eu tenho a chave da morte e do inferno. Então quem controla a morte, quem nos chama, quem nos convida, quem nos tira daqui para outra vida, é Deus e mais ninguém. Então, com toda a autoridade que Satanás recebe para impor sofrimento ao homem, não recebe, entretanto, autoridade para matar ninguém. Então, nesse período, o que Deus quer não é a morte ainda desses homens. Deus quer o arrependimento no coração desses homens, mas eles são duros demais. Bem, a seguir nós temos uma descrição. Então vamos encerrar por aqui a 5ª trombeta. O verso 12 que termina diz: passado é o primeiro ai. Ainda tem 2. Será que os homens finalmente vão se arrepender? A gente fica para a próxima live aí com a 6ª trombeta. Aproveite para ler. Leia essas passagens. O mínimo que pode acontecer é você se familiarizar mais com este livro, muito bom, muito gostoso, em que a gente não vê só figuras, né, que a gente não pode nem descrevê-las, que amedrontam. Os nossos olhos estão no trono de Deus, onde Deus está, e de onde emana todo o poder sobre todas as coisas, e controle absoluto sobre tudo, inclusive sobre o que Satanás pode e não pode fazer. Nós vamos orar, meus irmãos. A gente continua orando. Hoje não apareceu nenhum pedido novo, né? Então a gente continua orando por nossos irmãos. Eu vou aqui mais uma vez ler. Talvez esses sejam os nomes mais conhecidos, né? Os nomes mais mencionados desde que nós estamos trabalhando dessa forma, né? Que bom. Andréa Volpe. Estamos orando. Andréa Volpe está em casa.
né? Melhorou, recebeu alta, mas com tratamento ainda em casa, talvez um pouquinho prolongado. Severino e Moisés, nosso Bibiu e Moisés, gente conhecida nossa. Alinércio, Tata, Wilson, Irailda, Elsomar, Benícia, Carmino, Tilson, João Von, Valdir, Ete, Márcio, Giuseppe. E sim, hoje a viagem da Gilda, né? A Gilda pediu oração, esse pedido é novo, né? A Gilda pediu oração por uma viagem, e também Maria do Carmo fez um pedido pela cunhada. Pelo cunhado dela, Maria do Carmo. Não apareceu o nome dele aí não, né, pastor? Não. A gente continua orando pelos idosos também. Aqui a gente vai conversando com a secretária, que está aqui ao lado, atualizando a gente. Orar pelos idosos, orar pelos desempregados e orar por nosso país, por essa situação que permanece até que Deus, em sua infinita glória, bondade e poder, diga basta, né? O tempo é dele. Mas é ele que decide isso. Vamos orar, meus queridos irmãos, se você aproveita aí outros nomes que você conhece também, né? E aproveite para orar, pensar nesses nomes, lembrá-los, colocá-los diante do trono de Deus enquanto nós oramos. Oremos. Querido Deus, nosso amado Pai, agradecemos o privilégio de ler a Tua palavra e por ela saber que o Senhor, no alto da Sua glória, no Teu trono santo, bendito, poderoso, o Senhor controla, dirige, determina todas as coisas. Tem poder sobre tudo, sobre o mal e sobre o bem, sobre a luz e sobre as trevas, a vida e a morte. E o Senhor controla também as ações de Satanás, estabelecendo limites para a sua atuação e para as imposições de dor e sofrimento que ele causa ao mundo e às pessoas. Graças te damos, ó Deus, pelo teu Santo Espírito que está em nós como o selo de pertencimento ao Senhor. Bendito seja o teu nome sempre e eternamente, em todo o lugar e em todo o tempo. Colocamos, Pai, esses nomes em tuas mãos, no teu altar de graça e misericórdia. Obrigado por aqueles que apresentam alguma melhora. Obrigado por aqueles que pacientemente resistem e lutam, aguardando no Senhor uma intervenção. Que o Senhor os abençoe, dando-lhes paciência e persistência, perseverança, enquanto o tempo do Senhor chega, segundo a tua própria agenda. Obrigado, Pai, pelo país em que estamos, Brasil, em que desfrutamos de uma certa liberdade de proclamar o Evangelho, mesmo com tantos males, e tanta incredulidade, tanta idolatria, e tantos corações endurecidos, mas ainda temos liberdade de expressar a nossa fé, de adorar ao Senhor livremente e proclamar o Evangelho. Abençoa o nosso país, os nossos governantes. Abençoa, Pai, na administração desse período tão difícil para o mundo inteiro, com essa pandemia, que haja sabedoria e que haja temor, ó Deus. Que essas coisas que estão acontecendo, à semelhança do que lemos em Apocalipse hoje, possa trazer arrependimento a muitos corações aqui no Brasil. Sabemos que há corações extremamente endurecidos. E sei também, Pai, confio, acredito que essa pandemia é uma expressão também da tua justiça, do teu juízo, do teu governo sobre toda a terra. Abençoa, Pai, os desempregados, abençoa os idosos, abençoa os enfermeiros, assistentes sociais, médicos, dentistas, seguranças, todos aqueles que estão em maior contato em função do seu trabalho com pessoas. Pai querido, que a tua palavra permaneça em nossos corações,
fortalecendo a nossa fé, enchendo-nos de alegria, confiança e tranquilidade, segurança que só o Senhor pode dar. Ouve-nos e atende-nos, Senhor, pois nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, pensei no outro hino que fala sobre segurança também, um hino, esse é muito conhecido. Essa letra aqui, eu gosto da expressão que segurança, né? No nosso hinário, ele tinha, na antiga versão na antiga edição do nosso cantor cristão, era que segurança. Depois, por volta dos anos 90, eles mudaram, procuraram atualizar. Esse negócio de atualização é um problema, né? Esses dias aí alguém apareceu com uma mensagem sobre a atualização da Bíblia e essas atualizações só trazem problema para o Evangelho. A palavra é que segurança sou de Jesus. No HCC continua, então mantiveram essa expressão. Que segurança sou de Jesus é 417 do cantor cristão, né? Não vamos mexer nas coisas boas, não. Deixa como estão. Vamos cantar? Que segurança sou de Jesus e já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos cantando nos altos céus louvam a excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Hino muito bonito, não é não? Muito bonito, mensagem muito boa. E assim, continuamos seguros em Cristo Jesus. Que segurança sou de Jesus. Queridos irmãos, tenham todos uma boa tarde. Deus abençoe a sua vida, sua família, seu lar, seu trabalho. Continuemos, sigamos firmes em Cristo Jesus,
Deus os abençoe e um grande abraço.